Eu sou a Larissa Manes E eu sou Estela Pavão. e juntas nós somos o Café com Mães. Hoje nós vamos falar sobre uma dúvida de um seguidor e para isso eu vou colocar aqui o áudio que ele me mandou para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, sobre o tema. Oi, Larissa, tudo bem? Vamos ver se eu consigo me esclarecer melhor em relação a esse tema, né? Eu estava conversando com uma amiga ontem, inclusive uma das que eu indiquei para seguir teu canal, ela é terapeuta em Atibaia e também separada. A situação dela, o ex-marido, o pai da filha, é um cara meio atrapalhado, né? E a gente tem outros amigos assim numa situação dessa, com ex-mulheres ou ex-maridos, né, que são pais e mães e que não são boas referências para os filhos, né? E a gente fica naquela dúvida, será que a mãe deve abordar o filho em relação a isso? Tipo, olha, seu pai é um mentiroso, você não deve ser igual a ele, né? Mas a mãe tem esse direito de criar uma imagem negativa do pai para o filho, né? É um tema delicado. Você deve, acho que a partir daí, imaginar várias situações que podem ocorrer nesse sentido. Era essa a nossa dúvida. Eu falei para ela até que eu vou passar para a Larissa. Ela com certeza deve ter muito para falar sobre isso. Muito fofo, né? Demais, demais. Eu fico feliz de ser um homem, né? Sim! Um pai falando, então, assim, que bacana, é muito bom. E é sempre muito bem-vindo esses questionamentos, né? Claro. A gente tem bastante coisa, né? Porque faz parte do nosso dia a dia, né, Estela, para falar disso e mesmo a gente já bem resolvida com os pais, né, dos nossos filhos, mas nunca foi, não é sempre que foi fácil, né? Então hoje a gente consegue lidar com mais assim naturalidade, com mais facilidade, flexibilidade, mas no começo, todo o começo da situação é bem delicado, né? Então, nesse caso que ele está falando, eu até tentei imaginar, por não ser um bom exemplo, mas, inclusive, ele até fala, será que a mãe tem esse direito? Eu acredito que ninguém tem esse direito, né? Ainda mais para filhos. Porém, a gente sabe que na hora do calor, quando acontece, logo que acontece uma separação ou alguma coisa nesse sentido, a gente fica bem envenenado, né? Fica bem desafiador para lidar com os nossos sentimentos em relação ao pai dos nossos filhos e não me trazer isso para os filhos. Eu lembro que no começo, comigo, eu precisei de muita terapia, eu sempre fiz terapia, né? Então, para mim isso é normal, mas eu precisei de muito mais terapia. Então, além da terapia que eu fazia com você, né, amiga, que você foi minha terapeuta, eu fazia com a minha outra terapeuta, eu fui procurar muitas outras terapias, caminhos, né? Para poder mesmo ir para o lado do o que eu usei, o lado do perdão, porque eu me senti injustiçada. Acho que muitas pessoas se sentem injustiçadas e acaba trazendo isso para os filhos. E eu não queria passar isso, porque eu também já fui filha de pais separados e eu não queria passar isso adiante para o meu filho. Essa questão de batalha entre pais, de um falar mal do outro e de jogar todas as frustrações do relacionamento para os filhos, para o filho ter que escolher um lado. Isso eu acho que é muito triste. Então, eu não queria fazer isso, mas eu sou ser humana e eu sentia mesmo um peso. Então, eu fui para esse lado, eu fui para o lado de terapia, de Ho'oponopono, de perdão. Até hoje, ainda trabalho nisso, porque não é do dia para a noite. E às vezes, né, Estela, acontece da gente alguns embates, porque temos filhos e pais vão ser sempre unidos por causa dos filhos, de alguma forma, para a vida toda, porque nós temos os filhos, né? Então, a gente precisa saber a melhor forma de conviver isso e não passar para os nossos filhos, porque eles têm o direito de conhecer o lado bom e o lado não tão bom pela percepção dele, não pela nossa percepção. É isso que eu penso, né? Eu percebo o seguinte, ó, é bem complexo, né? Como ele mesmo falou no áudio, é um assunto complexo pra caramba.
Mas o que eu entendo? Eu não tenho não tenho direito de distorcer uma imagem desse pai, né? Então é assim, eu não falo mal do pai do Aaron por nada, assim, nem quando ele me fere, né? Sim. Então, assim, eu tenho por hábito não dizer isso. Então, assim, o ano passado ele esqueceu do aniversário do Aaron. Quando ele ligou e disse assim para o menino: ah, o seu pai é um Zé Ruela, o seu pai é um babaca. Vira e mexe, ele diz isso para mim. Amiga, já faz mais de um ano. Então ele fala: mãe, meu pai é um babaca, né? E eu falo: já falei para você não falar assim. Sim. Então, assim, olha a complexidade da minha situação, né, diante desse contexto. E aí, por um outro lado, eu também não quero chegar na situação que hoje ele é uma criança, mas um dia ele vai ser adolescente e vai ser um adulto, certo? Também não vou correr o risco de ouvir: você mentiu para mim, você é mentirosa. Então, eu não sei se é certo ou se é errado, Lari, mas eu procuro manter assim um equilíbrio dentro desse contexto. Porque eu entendo o seguinte: uma hora ele vai saber quem é o pai dele de verdade. Certo? Sim. Eu não estou aqui falando que o pai dele é ruim, que o pai dele. Não, o pai dele é ausente. Então, assim, ele vai saber uma hora que quem é esse pai. Não vai precisar ser de você, né? Não precisa ser por mim. Eu não preciso chegar para ele e falar: o seu pai fez isso, fez aquilo outro, né? Sim. Então, assim, outro dia ele perguntou para mim: mamãe, o meu pai manda dinheiro para mim? Eu falei: manda. Ah, e é o mesmo que você me dá? E eu fico assustada, Lari, porque assim, não é assustada, é admirada. Porque assim, Uhum. quem foi que ensinou para essa criança que tem que ser partes iguais? Não É fui eu. interessante. Por Deus, não fui eu. E aí eu vou dizer o que para essa criança? Eu vou mentir para ele ou eu vou dizer a verdade? Eu acredito que a verdade é sempre Não é? bem-vinda, né? Então, assim, é aquilo que a gente já falou em outro vídeo. Eu procuro agir diante da verdade. Então, assim, não, filho, não é, né? Então, assim, quanto, mamãe? É menos, é mais? Porque ele já entende. Ele está aprendendo isso. Então, assim, conforme a idade deles vai mudando e a compreensão deles vai mudando, eu acho que vai ficando mais complexo, mais difícil de você esconder o que você vive de realidade, Sim. né? Então, assim, é mesmo uma situação bem difícil e a gente precisa ter maturidade, precisa querer muito estar numa posição, como é que eu, numa posição de, eu acho que não é nem de maturidade, sabe? É de querer ser correto com Sim. você, com o outro e com o seu filho. Porque eu também cometi a gafe de querer criar uma imagem de um pai que não existe. Aí a desilusão no futuro pode ser maior, né? Exatamente. Mas eu acho que essa postura, Estela, só de você, da gente não falar mal, não defamar o outro, né? Tudo bem, você não vai falar que a pessoa é maravilhosa se ela não é, né? Porque mesmo que se fosse, você teria até hoje com ela. Mas acho que não falar mal mesmo e se manter no eixo, né? Não, os meus problemas eu resolvo com ele. Eu costumo falar muito para o Samuel assim, filho, tem coisas que são de adultos. As coisas de adulto você pode deixar que eu resolvo. Você não precisa se preocupar, tá? Você precisa, sabe o quê? Você precisa brincar, você precisa comer, você precisa se cuidar, cuidar do seu corpinho, respeitar as pessoas, fazer coisas de criança. O resto deixa que a gente se resolve, pode deixar. Então, assim, eu procuro deixar ele um pouco distante, mas é uma postura que eu faço por mim também, porque
eu sinto que eu precisei muito disso e não tive, né, quando eu era criança. Então, é uma coisa que eu quero fazer com ele. Mas eu acho isso muito legal de você, eu acho que só autoconhecimento também, né, te traz. Você olhar para você o que me incomoda, eu não vou passar para ele, porque ele tem o direito de saber por ele. Como você mesmo disse, o Aaron sabe, não tem como não saber, e você não precisa falar nada. Você também não vai mentir, né? Mas eu acho que essa postura é uma postura de respeito, não só com o pai dele, principalmente com o filho e com você, porque a verdade, ela é clara para todo mundo, né? Sim, e é aquilo que você falou, né? A gente está aí trabalhando essa questão do perdão, né? Sim. Perdoar mesmo, a gente usa o Ho'oponopono, usa outras ferramentas, usa o sentimento mesmo de realmente perdoar. E quando você está perdoando o outro, você também se perdoa diante daquilo que você também cometeu de equívoco, né? Porque numa relação, os dois cometem erros e acertos, né? Então, quando você Sim. reconhece o seu erro, você se liberta. E aí você consegue com mais facilidade entender por que o outro faz a coisa do jeito que faz. E eu também aprendi com tudo isso que não adianta eu querer que o outro faça aquilo que o outro não entende, aquilo que o outro não quer fazer. E eu aprendi muito com isso. Depois de passar pelo processo da indignação, eu aprendi a aceitação. Então não adianta você querer obrigar o outro a fazer uma coisa que ele não quer. Isso. Ou que ele não tem para dar. Você querer algo que ele não tem para dar, Não né? tem como. Não tem Então, como. você só tem dois caminhos: é perdoar a si mesma, né, ao outro e aceitar que as coisas são assim. Então, assim, dentro desse processo todo, olha como é complexo. O Aaron tem alergia a corante e ele não pode comer alguns alimentos por causa disso. E um deles é a salsicha. E toda vez que ele ia com o pai, ele voltava: filho, o que você comeu? Salsicha. E aí eu já tinha pedido, já tinha falado. E aí, num dado momento, ele diz assim para mim: pode ficar tranquila, tá anotado. Eu falei: mas não é para você anotar, é para você não dar a salsicha, certo? Porque faz mal para ele, Sim. né? E aí ele diz assim para mim: eu duvido que foi comigo isso que aconteceu com ele. Eu falei: É. é bem provável mesmo. Eu falei: porque ele está na minha casa, ele está comigo. E é quando uma criança tem uma alergia, até a gente descobrir efetivamente o que é, ela vai sofrer. Até Sim. você saber o que é, mas a partir do momento que você sabe, você corta. Só que aí depois, numa outra visita, aconteceu de novo. Ele deu a tal da salsicha de novo. E eu peguei e movi, pedi para uma conversa, né, no fórum, tal, solicitei para que eu pudesse, porque não tinha diálogo, né? Aliás, não tem diálogo. Então eu peguei Sim. e fiz um movimento para que pelo Aaron, meramente pelo Aaron. Eu não tenho direito de dizer, não, ele não vai mais com você, certo? Porque também Certo. não é o caminho. Então eu falei, não, eu tenho que encontrar um meio de a gente solucionar isso, certo? Aí chegou lá no dia da audiência, o mediador vira para mim e diz, mas a senhora precisa confiar neste pai quando este pai está com ele. Eu falei, bom, se eu pudesse confiar, eu não precisava estar aqui, É. certo? E aí o cara vira lá e diz assim, ó, a senhora tem que entender que nenhum juiz na face da terra pode obrigar um pai a estar na presença do filho. Eu fiz assim, ok, obrigado. Aí o que aconteceu? Piorou, Esse não é o caminho, né? piorou e É. muito. Faz 9 meses que a criança fica sem ver o pai. Não vê o pai. Primeiro porque eu mudei, a culpa é minha. Depois porque, enfim, pensando, como é que eu lido com tudo isso sem deixar o Aaron perceber alguma coisa? É impossível. Impossível.
Mesmo porque você vai estar agindo com ele sem autenticidade. E ele, para o crescimento emocional, precisa da sua autenticidade, da verdade, né? É que tem jeitos de falar, né? Acho Exatamente. que a diferença está aí, o jeito que você vai comunicar e até que ponto você vai comunicar a ele. Porque ele não precisa saber de detalhes, né? Ele precisa saber Não, da ele não sabe. verdade. Ele é, Não eu precisa. sei, é. Então, assim, eu acho que é a forma mesmo, é o que eu falei, é o autoconhecimento, é você saber separar até onde isso é comigo, que é muito com você, entre você e ele, e até onde afeta ele, o que ele tem que saber, né? Só É. através do autoconhecimento, porque como você vai fazer no calor da emoção, não tem como. Se você Eu está lembro, envolvido, eu, né? eu lembro que eu fiquei tão nervosa no dia, né? Que eu falei, gente, eu não tô ouvindo isso, né? Que eu fiz assim pra ele, ele tinha um pote de bala, né? Em cima da mesa. Eu fiz assim, posso pegar uma bala? Essa foi a minha resposta. Porque minha carne tremia. Eu falava, gente, não é possível que só eu tô vendo isso, né? Só eu tô. Como é que o mediador que você foi pedir auxílio para melhorar a coisa vira e fala um negócio desse? Eu tive que fazer o ponopono pro mediador, você não acredita, porque eu não podia nem lembrar da voz dele. É. Bom, tá bom. Então, respondendo a pergunta do nosso querido seguidor, de certo e errado, nós não temos essa resposta, né? Eu achei que você colocou muito bem, mas acho que a gente pode aliviar para os nossos filhos muitas É, coisas, né? Então a gente não precisa mentir e também não precisamos contar nos mínimos detalhes as coisas que os pais fazem. Porque muitas coisas que a gente tem, eu tenho com o pai de Samuel, eu percebo que é muito entre eu e ele, não tem nada a ver com Samuel, entendeu? isso, Não tem nada a ver com Samuel, é coisa um alfinetando o outro, e aí eu percebo que quando eu tô mais de bem com a vida, na vibe boa, o que ele fala não me atinge, e aí se não me atingiu, eu não falo mais nada, e aí para por aí, mas às vezes eu tô naqueles dias, e aí ele fala e atinge, e aí eu vou e dou mais uma alfinetada, e aí começa. Então, assim, é uma montanha russa, mas a gente precisa voltar para o centro nosso, né? E é, só através de autoconhecimento e querer fazer dar certo, né, Estela? A isso, gente tem muita vontade de dar certo na educação dos nossos filhos, de criar um ser humano, né? Um ser humano emocionalmente sadio, né? Então, acho que esse é o foco que mantém a gente nessa busca e nesse caminho, né? isso. Não é fácil, é um trabalho de formiguinha, que você tem que trabalhar todo dia em cima disso. Você tem que olhar para o seu filho seu filho e sua filha com muito amor, né? Tanto no caso do homem como no caso da mulher, né? Quem fica com a criança precisa ter uma consciência muito grande, e essa questão do autoconhecimento, como você disse, e a gente trabalha isso há muito tempo, e eu acho que é por isso que a gente consegue falar disso com tanta naturalidade, com uma certa leveza. É óbvio, nós somos seres humanos, né? Nós somos humanas, e a Sim. gente sente. Não é porque a gente tem a consciência que o outro pode vir e enfiar né, a faca e a gente não vai sentir dor. Não é isso, né? Então a gente sente É sim. que tá tudo errado, né? Então, e aí você tem que transpor, né? Ir além para poder ter um bom resultado para essas crianças. Porque se a gente for agir no calor da coisa toda, você põe tudo a perder, né? E fere aquele que você mais ama, né? Então, o Sim. objetivo é amar essa criança, fazer com que ela tenha uma compreensão real das coisas e seguir adiante, né? E procurar levar isso da melhor maneira possível. E só o autoconhecimento e o querer que funcione vai possibilitar isso, né? Sim. É isso. Gratidão infinita
a cada comentário que a gente recebe, as perguntas, as sugestões de temas, todo esse... feedbacks, né? Os feedbacks, as dicas. Então, tem ajudado muito a gente e motivado mais ainda, né? Então, muito obrigado mesmo. E obrigada a você, né, amiga, por estar aqui comigo sempre, minha parceira de vida, de alma, que eu amo muito. Querida, eu também te amo muito. Queria pedir para você assinar o nosso canal, clicar lá na sinetinha, compartilhar o nosso vídeo, comentar, curtir, faz de tudo que você quiser aí com o nosso vídeo para que mais e mais pessoas possam ser ajudadas a ter uma compreensão melhor desse trabalho todo que é você educar, amar, orientar uma criança para que ele seja um adulto melhor do que a gente foi, né? Melhor do que a gente é, com mais facilidades, eu acho, né? Eu vejo assim. Gratidão por tudo isso, que está sendo lindo demais, todo esse trabalho que a gente vem realizando aqui. Eu me sinto muito abençoada e sou muito grata por estar aqui com você, Lari, da gente fazer esse trabalho muito precioso, tão precioso assim, né? Sim, eu também. Beijo, Beijo. boa semana e Boa até semana. a próxima. Até. Beijo. Tchau.